Sejam bem-vindos a mais um vídeo com Eliane Lini. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu tenho uma palavra que vai nos edificar hoje a respeito da mulher cananeia. E antes de eu entrar nesses versículos da palavra de Deus que se encontra em Mateus capítulo 15, do versículo 21 a 28, eu vou dar apenas uma pequena introdução aqui para nós entendermos um pouquinho mais a respeito dessa passagem. Todos nós passamos por aflições em etapas diferentes de nossas vidas. A maneira que agimos diante do problema determinará o resultado da situação, amém? Como veremos na situação da mulher cananeia. Se você quer acompanhar, por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, e eu vou ler do versículo 21 a 28, nós vamos mergulhar um pouquinho, nós vamos entender o que Jesus quis dizer com o termo cachorrinho e o que nós podemos tirar dessa mensagem para a nossa vida atual, amém? Então, fica até o final que eu creio que você vai ser edificado hoje, assim como eu fui quando eu leio a palavra de Deus e quando eu li essa passagem, amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: e partindo dali de onde? Cafarnaum, saindo da Galileia, a caminho de Tiro e Sidom. Foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Amém? Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amados, quando Jesus referiu a palavra cachorrinho, ele não estava degradando aquela mulher. Cão era um termo que os judeus comumente aplicavam aos gentios, porque os judeus consideravam essas pessoas pagãs tão prováveis de receber bênçãos de Deus como os cães. A mulher, ao escutar esse termo, ela entendeu as palavras que Jesus usou. Jesus, ele usou essa palavra, ele estava se refletindo a atitude dos judeus com o contraste da sua própria atitude. Porque para Deus, para Jesus, não há exceção de pessoa. Aquela mulher, ela reconheceu que ela era uma cananeia, ela não era uma judeia. Ela sabia de onde ela vinha, ela sabia das raízes dela, mas ela não se importou. Ela sabia que quem estava diante dela era o filho de Davi. A prova que ela falou: Senhor, filho de Davi. Ele é, sim, filho de Davi, raiz de Jessé. Era aquele judeu que percorria milhares de quilômetros para pregar esse evangelho vivo e verdadeiro que nós vivemos hoje, que nós presenciamos na nossa vida, que nós sentimos através da leitura da palavra de Deus, amém? Ela reconheceu sua posição, ela não se importou com esse termo. Ela sabia que ela era tão pequenininha perante aquele Senhor que estava presente dela. Ela reconheceu
ela o adorou e ela também entendeu a sua posição. Ela era desprezada pelos judeus. Judeus se achavam melhores por ser judeus, por ser escolhidos de Deus, amém? Então era uma situação que aquele povo vivia ali e que hoje nós também enfrentamos muitas vezes, discriminação, porque nos representamos, de onde viemos e coisas assim. Mas o que nós podemos entender com essa situação toda? Amados, quando eu li essa passagem aqui, eu entendi que depende da nossa posição em cada situação da nossa vida. Essa mulher, ela teve a humildade, ela teve a determinação, ela teve a persistência. Ela teve também um caráter de reconhecimento perante Deus. Nenhum momento ela duvidou. A prova é que Jesus, Filho de Deus, reconheceu o quão grande era a fé dessa mulher, porque ele sabia de toda a situação que estava ao redor dela, ele conhecia a situação dela. E todos que estavam ao redor dela, imagina os discípulos de Jesus cansados de conviverem com pessoas sempre necessitadas de algo. E ele já estava assim, percorrendo uma cidade com uma outra, como eu expliquei, a distância de uma cidade a outra no começo aqui do vídeo. Era uma situação que só mesmo um Deus misericordioso vai parar, ouvir e dar a sua graça mediante a fé. E ironicamente, meus queridos, minhas queridas que estão ouvindo esse vídeo, muitos judeus, eles perderam as bênçãos e a salvação de Deus, porque rejeitaram Jesus Cristo como Filho de Deus. E muitos gentios acharam a salvação e a bênção de Deus por reconhecer o Filho do Homem. Então nós vemos aqui que não é o que nós nos julgamos, mas sim o que está dentro de nós, o nosso interior, o nosso coração. Aquela mulher, ela não quis saber de onde ela vinha, ela não queria saber das condições que ela estava ali perante os discípulos de Deus, perante Deus. Ela quis saber, sim, que ela confiava naquele homem, que ela confiava na misericórdia dele, que com a fé dela poderia haver um milagre para a filha dela que estava endemoniada. Imagina a situação dessa senhora, imagina a situação dela, imagine a aflição dela. Você tem uma filha que está ali presa com demônios, está sendo possessa por demônios. É uma situação assim muito crítica. E através da fé dela, da grande fé dela, ela recebeu o milagre de Jesus Cristo naquele dia. Então, amados, essa lição, ela nos ensina que quando nós vamos na presença de Deus, nós devemos também reconhecer a nossa posição. Reconhecer que nosso Deus, ele é todo soberano, que ele cresce, que nós diminuímos. Reconhecemos que nós dependemos dele a cada segundo da nossa vida, porque foi ele que nos deu a vida, foi ele que soprou a vida na nossa narina, e só ele pode tirar. O homem não tem direito de fazer isso, amado. E o que eu quero dizer para você hoje é que, independente de onde você está, independente da situação, da posição, sabe, não deixa aqueles que estão ao derredor, te desencorajar. Continue a persistir, porque ela gritava atrás de Jesus. Ela gritava, os discípulos mencionaram aqui nessa passagem, que ela vinha gritando. E quando ela conseguiu chegar mais próxima ali, ela adorou o Senhor e disse: Senhor, me socorre. Ela estava num desespero, amados. Ela já tinha chegado naquele patamar que ou é tudo ou nada. Às vezes eu creio que você já se encontrou nessa situação. Eu vou e não vai ter quem me impeça. Eu não vou me afastar disso. Eu vou com coragem, eu vou me revestir da fé. Independente da multidão, independente do sufoco, independente do horário, eu vou porque eu vou colocar minha fé em prática. Fé sem obras, ela é morta.
E essa mulher aqui, Cananeia, ela não mostrou que a fé, a coragem, a persistência dela, ela teve que ter uma obra ali, ela teve que sair. Ela estava ao redor, ela escutou que Jesus ia passar, estava passando por ali, porque a palavra de Deus diz que ela estava à cerca. O que é que ela fez? Ela saiu de onde ela estava e foi correndo atrás. E insistiu. E ela conseguiu. Porque em nenhum momento ela houve dúvida no coração dela. Eu creio que ela já tinha ouvido falar do filho de Davi, raiz de Jessé, que ele era um Senhor misericordioso. E ela não duvidou que ela ia receber. E ela sabia que Jesus estava usando aquelas palavras ali. Ela entendeu o significado daquelas palavras. Ela não se ofendeu. O importante para ela era receber a bênção, independentemente do que os judeus pensavam dela. Porque ela era realmente uma cananeia. Mas olha, meu querido, dependente da situação, de onde você veio, como eu falei, sabe? Dependente do que você é, o que você representa, sabe? Não deixa ninguém te colocar para baixo, não deixa ninguém tirar a tua fé, o teu estímulo, a tua vontade, o teu desejo que Deus coloca no teu coração. Às vezes você pode estar passando por uma situação e você ouve uma palavra e Deus ele te dá ânimo no teu coração. Ele vai fazer você ouvir uma mensagem como essa, um áudio, um vídeo, seja lá o que for. Deus ele tá ali, sabe, te segurando. Como Isaías capítulo 41, versículo 10 diz: não temas, eu sou o Senhor teu Deus. Eu te esforço, eu estou contigo. Louvado seja o Senhor. Ele está com a destra dessa mão direita ali, na sua justiça. Porque Ele sabe dar as coisas boas para aqueles que realmente confiam nele, que têm fé nele. Meu querido, minha querida, eu deixo essa palavra para o seu coração hoje. Sabe, permanece na fé. Que Deus tenha tocado no teu coração, que o Espírito Santo de Deus tenha tocado no teu coração, que esse lindo exemplo dessa mulher cananeia, quando todos estavam dizendo não, não houve, ela não desistiu. Ela não desistiu. Não desista, independente da situação. Persista, que no final Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Eu deixo essa palavra para você hoje. Se você gostou, curta, se inscreva, aperte no like ou apenas divulgue esse canal. Sendo assim, você já está ajudando outras pessoas a escutar a palavra de Deus, porque a intenção desse canal aqui é divulgar a palavra de Deus e que ele cresça sempre, que ele seja o nosso Deus e que nós glorificamos ele hoje e sempre e que nós realmente procuramos estar na presença do Pai. Até a próxima com Eliane Liri e que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, amém?